E o interessante é que o profissional, ele tendo esse conhecimento, não só ele traz mais profissionalismo e tudo, mas a questão de como comunicar isso é extremamente importante, né? Porque Exato. também é uma surpresa para o cliente, então você acaba tendo que educar, porque provavelmente esse cliente ele vai estar fazendo um orçamento com outras empresas que talvez não vão nem comentar e a sua proposta eventualmente vai ficar maior do que outra, né? Ou você vai conseguir fazer menos coisas, porque o escopo vai ter que diminuir Aham. para entrar num certo budget. Então, como você comunica isso também é extremamente importante, né? Porque a maioria das empresas, infelizmente, não deixa isso claro, né? É. É assim, ó, são dois pontos importantes, né? É a forma como você vai comunicar, só que antes de você comunicar, é você entender de quem que é a responsabilidade pelo pagamento desse tributo. Porque esse é um ponto bem importante, né? E só para a gente ficar na mesma língua de quem está assistindo, né, a gente e falar assim, putz, mas o que eles estão falando, né? Eu acho que, vamos falar o que que é o óbvio, né? Mas o que que Sim. então é o tributo de INSS de obras, né? Por que que a pessoa que constrói tem que pagar isso? Toda pessoa que executa uma obra, ela, não importa se é uma pessoa física ou jurídica, ela se torna, perante o governo, um contribuinte obrigatório. E o porquê disso? Porque, na verdade, a mão de obra que ela contratou, ela é remunerada. E sobre essa remuneração, tem a obrigação de fazer o pagamento de cotas previdenciárias. Então, quando a gente fala de INSS de obras ou INSS da construção civil, na verdade, é um apelido que nós damos para um tributo, que nada mais é que contribuições previdenciárias. E o porquê disso, Ítalo? A gente tem no Brasil a Seguridade Social, né? O famoso INSS, Instituto Sim. Nacional de Seguridade Social. Então, como que o governo consegue fornecer benefícios para a população carente, que depende do assistencialismo do Brasil, do governo, sem ter uma fonte de custeio? Então, como que o Brasil dá benefício sem ter custeio? E é por isso que a gente então tem a origem desse tributo, que é o foco do nosso papo aqui hoje, é justamente a lei de custeio da Seguridade Social. Então, a gente tem uma lei em âmbito federal, que fala toda pessoa que é dono de obra, ele se equipara a uma pessoa jurídica. E ao se equiparar a uma pessoa jurídica, sobre aquela mão de obra que ele contratou, ele tem que fazer o recolhimento das cotas previdenciárias. Então, é daqui que surge o porquê, né? Nossa, é algo novo, nunca fiquei sabendo, é recente isso? Não, não é recente. A lei de custeio é de 1991, só que antes mesmo disso já existia essa obrigação. O que aconteceu é que em 2021, com a mudança dos sistemas e da normativa, o tributo ficou mais caro e a forma de cobrar ficou mais caro. Então, até a Receita Federal entender que ela tinha um gargalo, que ela estava perdendo a arrecadação, porque ela é uma fonte, o governo precisa de arrecadação. É fato Sim. isso, né? Então, até o governo entender que ele estava tendo um gargalo, uma torneira aberta, né, perdendo uma arrecadação, o que que ele fez? Ele foi lá e mudou normativa e sistemas. Então, quando você aprova um projeto junto ao município, vou fazer minha casa, né? Você tem que ter a parte documental. Então, você tem que fazer um projeto, né? Levar para o município, aprovar. Aprovado, o município te dá o quê? Uma autorização, que é o alvará de construção. Então, quando o município emite aquele alvará, ele automaticamente comunica à Receita Federal através de um sistema interno. Então, você pegou um alvará, você pode ter certeza, a Receita Federal já tem os seus dados, Sim. já tem inclusive o número do seu alvará no sistema do governo. E a gente começa, então, a partir desse momento, ter uma situação que sempre foi devido essa conta, as pessoas, por falta de conhecimento, acabavam não incluindo no orçamento. Muitas delas que começaram a construir em 2020, 2019, estão sendo surpreendidos com o aviso de regularização da Receita Agora, né? Federal agora, né? Porque a Receita Federal criou uma equipe específica para cobrar o tributo. E aí, com isso, elas estão se perguntando: caramba, ninguém me falou sobre isso. E quando ela fala ninguém me falou sobre isso, que foi a tua pergunta, quem que deveria falar sobre isso? A pessoa que está fazendo um orçamento, que tá Executando ali, né? executando. Então, por exemplo, a pessoa... É muito legal que você colocou, ó, meu orçamento, ele vai ficar mais caro, mas eu estou listando para você exatamente tudo o que você vai ter que pagar. E quando a pessoa ela tem conhecimento, com o conhecimento ela gera opções. Ah, então eu posso fazer, por exemplo, uma construção com método construtivo X, porque eu posso economizar aqui. Posso fazer um telhado X, porque eu posso economizar aqui. E eu posso fazer um planejamento tributário para economizar com a parte de tributos, porque eu vou ter que pagar, não tem para onde correr.
de forma estratégica e legal para reduzir essa minha conta. Então, o conhecimento, ele traz essa oportunidade. E aí, quando eu criei meu perfil no Instagram, né, foi justamente para trazer conhecimento, porque até hoje as pessoas erram. Sim. E esse é um tributo bem delicado, né? Porque se você erra no valor a pagar, você está incorrendo em responsabilidade civil e criminal. Por que criminal? Porque se eu reduzo um tributo de forma indevida, é fraude fiscal. Então, você tem que realmente ter certeza de que aquele profissional que você está contratando, ele tem toda essa visão. Ainda que ele não vai executar todas as partes, né? Que tem a ciência, Mas, pelo menos, exatamente, de gerar o da conhecimento. importância, né? Exatamente. Legal. E só para a gente tentar entrar um pouquinho mais em detalhes ali, você comentou da responsabilidade perante a obra, né? E aí eu acho que entra outra polêmica, ou dúvida, né? Vamos dizer, nem polêmica. Eu acho É que polêmica, né? Que é, eu tá. acho que é bem polêmica. Mas aí, é o cliente final. Quem que é dono dessa obra, né? Putz, bacana. Essa pergunta, sim, ela é crucial, porque o responsável por pagar esse tributo é aquela pessoa que tem que fazer a abertura do CNO, que é um Cadastro Nacional de Obras, junto à Receita Federal, que é como se fosse uma certidão de nascimento daquela obra perante o governo, né? E aí, saber quem que é o responsável, ele é crucial. Por quê? Se a construtora não sabe, claro, de quem que é aquela responsabilidade, ou se ela não tem contratos bem redigidos, ela está com problema jurídico no colo, né? Se aquela pessoa que está contratando a construtora, que é o cliente final, também não tem a clareza, ele também vai ter um problema, né? Então, a responsabilidade por fazer o pagamento do tributo é quem é o responsável por aquela mão de obra. Parte por aí, tá? Como que a gente tem uma linha que divide, é o contratante ou é o contratado? Basicamente, o tipo de contrato. Então, a gente tem algumas modalidades de contrato. Para a Receita Federal, existem basicamente 3, né? Para fim de arrecadação do tributo, existem 3. Só que existem outras modalidades dentro do Código Civil, realmente. Mas, basicamente, é uma empreita parcial e uma empreita total ou um contrato de administração. Então, na empreita parcial, Ítalo, imagine o seguinte cenário. Eu, Carla, cliente final, contrato a sua construtora para fazer a minha casa. Só que vai ser uma empreita parcial. Você vai lá e faz só a parte cinza, e aí depois eu vou e contrato por conta a parte de pintura, de elétrica, enfim. Na empreita parcial, é a minha responsabilidade, né? Por fazer essa regularização. Você como cliente. Eu como cliente. Então, eu, contratante, sou responsável por regularizar minha obra na Receita Federal. Que é quase que você está agindo como um administrador, né? Se for ver, porque você está juntando vários profissionais ou empresas para fazer aquela obra. Exatamente. Então, a construtora pode falar assim, nossa, então eu estou aliviado, né? É empreita parcial, é ela que vai, o cliente final, o contratante, que vai ser responsável por regularizar a obra e pagar o tributo para a Receita. Só que aí tem um outro ponto. O tipo de contrato na empreita parcial traz para a construtora, se de fato for uma pessoa jurídica construtora, a responsabilidade para que ela faça o recolhimento das cotas previdenciárias da sua mão de obra. Imagine o seguinte cenário, né? Eu, Carla, contratante, contratei a Ítalo Construções para fazer minha casa. Empreita parcial. Numa empreita parcial, você concorda que você que vai levar a mão de obra para executar a minha construção? Sim. Nesse cenário, nessa modalidade de contrato, essa mão de obra que você leva é sua responsabilidade de pagamento das cotas previdenciárias, porque a gente já entendeu, né? Já falamos o óbvio aqui, já entendemos que esse tributo, que a gente acaba apelidando de INSS de obras, nada mais são do que contribuições previdenciárias que incidem sobre a remuneração contratada para executar uma obra de construção civil. Então, se eu, contratante, Carla, contrato a Ítalo Construções para fazer minha obra, uma empreita parcial, você concorda que eu estou remunerando a Ítalo Construções? Sim. Nesse momento, por mais que a gente tenha uma empreita parcial, em que eu, contratante, sou a responsável por regularizar essa obra junto à Receita Federal, isso acaba não eximindo você, construtora, de pagar as cotas previdenciárias da sua mão de obra, ainda que seja uma mão de obra de empregados, que é aquela pessoa que tem vínculo CLT, ou de prestadores de serviço, né? Que é um MEI e até mesmo um autônomo. Então, é engraçado que o pessoal acha que o autônomo trabalha na informalidade e, por ser informal, não tem obrigação, sendo que, na verdade, tem obrigações, tá? Então, esse foi um tipo de contrato que nós estamos, que é uma empreita parcial. Na empreita parcial,
eu, contratante, sou a responsável por regularizar minha obra na Receita Federal. E aí, consequentemente, vai ter um custo, né, disso. Agora, numa empreita total, significa que eu, Carla, contratante, estou contratando o Ítalo, construtora, para entregar minha casa pronta. Chave na porta. Eu só vou entrar com as minhas coisas, mas a casa está pronta. Assim, zero problema para mim, não vou me preocupar com nada. Nesse cenário, se a Ítalo Construções for de fato uma pessoa jurídica construtora aos olhos da Receita Federal, então é sua responsabilidade por fazer a abertura do CNO, por regularizar minha obra e entregar minha CND, que é uma certidão que comprova que a minha obra está 100% regular junto à Receita, tá? Então, essa é uma segunda modalidade de contrato. Agora, uma terceira modalidade de contrato, que é por administração. Eu, Carla, cliente final, contrato a sua empresa, a sua construtora, mas numa modalidade de gerenciamento, né, de gestão da minha obra. Então, o faturamento da mão de obra é diretamente para mim, você administra, né? Então, a gente tem uma alteração aqui. Nesse caso, ainda que você vai acompanhar minha obra do início ao fim, entregar ela com a chave na porta para mim, no cenário de gestão, que é um contrato de administração, a responsabilidade, ela é minha, entende? Só que tem uma exceção, né? Essa é a regra. Como tudo na Como vida, tudo na né? vida. Essas são as regras, Ítalo, mas tem uma exceção. Para a Receita Federal, uma pessoa jurídica, uma construtora pessoa jurídica, não é qualquer CNPJ. Então, por exemplo, a Ítalo Construções, né? É uma pessoa jurídica, tem um CNPJ. Só que para a Receita Federal, ela é uma pessoa jurídica construtora? Depende. Depende do CNAE, do enquadramento, né, que é da sua empresa. Depende se ela está vinculada a um CREA, um CAL, um CNPJ específico. Então, tem outros cenários. Então, a gente tem um problema, que é um tributo a ser pago. Temos um segundo problema. Quem que vai pagar, né? Sim. Então, como que a pessoa consegue entender tudo isso? Conhecimento, buscando informação. E tem muitas construtoras que acham que estão preservadas, né? Eu tenho um contrato, no meu De contrato administração. no meu contrato tá claro que é da Carla a responsabilidade pelo tributo, né? Só que se a Carla for para o judiciário, por conta de uma normativa que nós temos ali, por mais que o contrato ele faz lei entre as partes, aquilo que a gente assina em contrato faz lei entre as partes. É fato isso, desde que não está infringindo nenhuma normativa, nenhuma legislação. Então, se ficar claro que, por mais que o nosso contrato tenha uma responsabilidade para a contratante, a modalidade de contrato de enquadramento e de cenário de prestação de serviço, a gente pode atribuir e jogar para você essa responsabilidade. Para você, nesse exemplo que nós estamos dando de construtora, né? Uhum. Então, assim, por onde que a pessoa deve começar? Pelo básico. O que é INSS de obras, né? Por que isso? Começa pelo básico. Ela vai evoluindo, ela vai aumentando o conhecimento dela ao ponto de ter esse olhar no detalhe, né? Esse olhar clínico de você falar assim, não, essa responsabilidade não é minha, é sua. E aí, quando a construtora for me passar um orçamento, deixa claro, Carla, você vai gastar X com material, com mão de obra, com equipamento, com projetos, né, e parte burocrática que tem que ter. E tá aqui, ó, papéis e responsabilidades. Isso está alinhado para você, isso está alinhado para mim. Então, quando você tem conhecimento, você se torna até um profissional muito mais reconhecido. Sim. Para pensar. A gente gosta de conversar, a execução de uma casa. De repente, para a construtora, é mais um projeto, é mais um cliente. Só que para o cliente é o sonho dele. E obra... É a maior aquisição, né? É a maior aquisição da pessoa. E obra é dor de cabeça, meu amigo, né? Agora, imagine a pessoa ela enfrentar problemas, dificuldade com a obra, e aí, ao final, surgiu uma conta que ninguém falou para ela,